Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas. E hoje chegamos à nossa última matéria do nosso seminário teológico. Antes de tudo, eu quero parabenizar você que conseguiu vencer todas as barreiras, dificuldade que veio sobre a sua vida. Eu sei que foi grandes lutas, grandes batalhas que você enfrentou, mas graças a Deus nós conseguimos chegar até aqui. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa e também no seu ministério. Hoje nós estaremos falando a respeito da história da igreja, a nossa primeira aula que vai falar aí sobre como surgiu a igreja, os acontecimentos que levaram a igreja a se multiplicar ao longo da história. Claro que nós temos que entender de antemão que, espiritualmente falando, a igreja ela nasceu no coração de Deus na eternidade. Deus já estava com seu plano para estabelecer uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de unção através do Espírito Santo. E ele então vai programar, ele então vai realizar o plano da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Espiritualmente falando, a igreja nasceu no coração de Deus na eternidade. E historicamente falando, a igreja ela nasceu lá no dia de Pentecoste, aonde o Senhor, por ordem do mestre, todos os discípulos estavam reunidos dentro do cenáculo, aproximadamente 120 pessoas que estavam ali esperando o quê? Esperando a promessa que o Senhor Jesus havia falado. Qual era essa promessa? O derramar do Espírito Santo, um algo a mais para poder então dar continuidade à obra do cristianismo na face da terra. Então, a igreja, historicamente falando, ela vai começar no livro do Atos dos Apóstolos, lá quando toda a igreja estava então reunida e foram todos batizados, cheios do Espírito Santo de Deus. Essa mudança na vida dos cristãos, também na vida dos apóstolos da época que estavam com Cristo, transformou de fato toda uma geração de apóstolos, toda uma geração de crentes da época, que foi então os primeiros a propagar o evangelho, o cristianismo na face da terra. Claro, não foi fácil isto acontecer, não foi de uma maneira simples, mas foi de uma maneira totalmente na raça, no espírito e no poder. E alcançou a graça do Senhor ao longo dos anos. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja se multiplicava. Só que em meio a esse início da igreja, do cristianismo, lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 em diante, nós vamos ver a história do cristianismo, que aconteceu esse derramar do Espírito, foi justamente 50 dias após a ressurreição de Cristo, tá? 50 dias após esse período que Cristo ressuscita, ele ainda continua com as pessoas, continua com os discípulos, ensinando os discípulos nesse período de 50 dias, e também após 10 dias que Cristo ascendeu ao céu, ou seja, retornou ao céu, após isso aí, então os discípulos e o povo, que era simpatizante e seguidores do cristianismo, vão se reunir aonde? Vão se reunir dentro do cenáculo,
aonde o quê? Aonde estava posto a promessa acontecer. Cristo vai falar, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Para se fazer a obra de Deus, é preciso poder. Para se pregar o cristianismo, para se pregar o evangelho, não pode estar de cara limpa, não pode estar simplesmente vazio, mas é preciso estar o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que Cristo vai falar para que eles ficassem em Jerusalém, até que fosse o quê? Revestido, cheio da graça, da misericórdia do Espírito Santo de Deus. O importante é frisarmos, entre outras coisas, claro, mas esse derramado do Espírito sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida dos outros crentes que lá estavam, mas principalmente dos líderes da igreja daquela época, foi o quê? Foi o manifestar do Espírito Santo que aconteceu de três maneiras. Tá? Três maneiras. Então, a história da igreja, ela aconteceu onde? No Pentecoste. No dia de Pentecoste, historicamente falando, a igreja ela teve seu início. Mas espiritualmente falando, a igreja já teve seu início lá na eternidade. Amém? Então, o que vai acontecer, gente? Dentro do Pentecoste, tá? Então, o que vai acontecer? O Pentecoste vai trazer o quê? A tríplice manifestação na vida de quem? Na vida dos apóstolos, na vida daqueles que estavam reunidos juntamente com os apóstolos, esperando o quê? Esperando a promessa de Deus, esperando a graça de Deus, esperando o outro consolador, ou seja, o outro com as mesmas características de Cristo, o que estava sempre pronto a atender, o que consolava, o que confortava, o que ensinava, o que dava-lhe poder para poder então expulsar os espíritos malignos, curar as enfermidades e outras coisas mais. Agora, Cristo já não estava mais com os discípulos, porque ele foi ascendido ao céu. E agora, quem eles precisavam naquele momento para ajudá-los com a obra do cristianismo? Era nada mais, nada menos do que a promessa de Cristo, o Espírito Santo da verdade. Dentro disso aí, após o Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, ele vai atuar de forma direta na vida dos discípulos, tá? Ou na vida dos apóstolos. Discípulo é aquele que ainda está aprendendo os caminhos da fé. Foi quando o Jesus Cristo chamou aqueles 12 homens como discípulos, ou seja, como aprendizes. Agora, como apóstolos, eles já estavam em um patamar, eles já estavam em um degrau a mais de conhecimento para então ensinar outras pessoas. Mas mesmo assim, eles precisavam receber algo de especial que faria toda a diferença na vida deles, que era o quê? Que era a unção, o derramar do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai causar o quê? Que vai causar uma tríplice manifestação na vida dos apóstolos. E quais são essas três manifestações? Anote aí. Quais são essas três manifestações? Primeira manifestação. Iluminou a mente dos apóstolos. Tá? Então, a mente dos apóstolos, a partir do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo na vida dele, quando ele foram cheios, a mente dele, ela iluminou ainda mais. Ou seja, o conhecimento e as revelações vieram de forma o quê? De forma mais intensa, de uma forma mais clara na vida deles. Por quê? O Espírito Santo
que tinha e que tem as mesmas características do Filho, estava agora não simplesmente ao lado deles, caminhando, mas, acima de tudo, estava agora dentro deles, aonde ele estivesse, o Espírito Santo também estava nele. Então, a primeira manifestação que causou no dia de Pentecostes foi o quê? Foi a iluminação na mente dos apóstolos. Tá? A iluminação na mente dos apóstolos. Segunda manifestação que aconteceu no dia de Pentecostes foi o quê? Foi eles compreenderem que o reino de Deus, ele não é político, ou seja, o reino de Deus não é um reino terreno, não é um reino da terra. Tá? Eles compreenderam que o reino de Deus é um reino espiritual. Então, a mente dele ficou iluminada e eles acabaram agora entendendo que tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi apresentado, revelado por Cristo, não era deste mundo, não era questões políticas, não era simplesmente vencer os seus inimigos à base de quê? À base da força, à base da espada, como alguns judeus pensavam que precisavam ser, assim como Judas. Tá? Mas eles entenderam que o reino de Deus não é um reino político, mas é um reino espiritual, porque nasceu no coração do próprio Deus. Então, essa é uma outra manifestação que causou na vida dos apóstolos. Primeiro, iluminou a mente dos apóstolos. Segundo, eles passaram a compreender que o reino de Deus não é um reino político, não é um reino terreno, mas sim, acima de tudo, é um reino espiritual. Terceiro, o dia de Pentecostes causou na vida dos apóstolos a terceira manifestação que causou na vida dos apóstolos no dia de Pentecostes foi simplesmente que eles deveriam entender ou deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Tudo que eles fizessem, qualquer coisa onde eles fossem, eles precisariam estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Nenhuma atitude, nada que eles fizessem poderia ser feito ou realizado antes mesmo de consultar ou de orar a Deus Pai para que pudesse então ser revelado por intermédio do Espírito Santo. Então, eles compreenderam essas três manifestações no dia de Pentecostes, quando receberam o Espírito Santo em suas vidas, quando foram cheios. Suas mentes foram iluminadas, compreenderam que o reino de Deus não é um reino político nem terreno, mas é um reino espiritual. E também entenderam que deveriam estar totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Essas são umas das manifestações que ocorreu no dia de Pentecostes na vida dos apóstolos. Existem outras, claro, mas essas foram o início, algumas que aconteceram para que eles pudessem então se desenvolver espiritualmente e também a igreja pudesse prosseguir historicamente avançando, assim como foi a ordem de Cristo Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Então a ordem que Cristo deu foi para sair.
anunciar o evangelho, pregar o evangelho, anunciar a paz, tudo isso a partir de quê? A partir da unção do Espírito Santo, tá bom? Então, a igreja, ela teve início, historicamente falando, lá no dia de Pentecoste. Tudo começa de uma maneira maravilhosa. O evangelho está crescendo. A Bíblia fala, se lermos todo o capítulo de Atos dos Apóstolos, né? O apóstolo Paulo ele vem falando tudo a respeito do crescimento da igreja, e ele vai dizer que a igreja crescia porque tinha tudo em comum. Então, o primeiro amor, com a unção, com a graça e misericórdia do Espírito Santo, impulsionou os apóstolos e todos os cristãos da época a pregar, a fazer o amor, a praticar o amor, tranquilo, sem problema. Só que o tempo vai passando e começa então o quê? Começa a surgir alguns imperadores da época para então querer o quê? Querer travar a igreja. Travar a igreja. Por que travar a igreja? Porque naquela época havia muitos deuses e as pessoas estavam desenganadas pelos deuses da época. Por isso que Paulo vai chegar na cidade de Coríntio e ele vai se deparar com a estátua que estava o quê? Que estava sem nome. E ele então vai começar a pregar a partir dali, dizendo do Deus estranho. E eles então vai inserir o evangelho a partir daquele Deus ali, que ninguém adorava, ou que algumas pessoas adoravam, mas simplesmente não sabia quem era. Paulo então vai pegar essa brecha e vai anunciar o evangelho. Por conta da idolatria que existia naquele lugar, começa então o quê? Começa-se uma perseguição branda, por enquanto, através ou por conta das manifestações e cura que estava sendo feita. As perseguições acontecem de forma branda, mas ao longo dos anos, então, vai acontecer o quê? As perseguições por intermédio de alguns imperadores, tá? Ao longo da história surgiram alguns imperadores cruéis, sanguinários, que martirizaram uma boa parte dos cristãos. A partir daí começa então o quê? Uma perseguição ferrenha para com os cristãos, para com o cristianismo da época. E muitos morreram por conta do cristianismo. Pagaram com suas vidas para que nós hoje tivéssemos um cristianismo fácil, entre aspas, de se propagar, de se falar. Porque no início, tá? No início as coisas foram complicadas, foram difíceis. Pagaram com suas vidas para que hoje pudéssemos ter um evangelho reconhecido mundialmente. É claro que existem alguns lugares que ainda se é proibido e ainda há pessoas morrendo por conta do cristianismo. O Brasil é uma mãe, o Brasil é uma beleza, porque não tem perseguição. Mas a partir do momento que começar a haver uma perseguição, aí sim nós vamos ver quem de fato serve a Deus e quem de fato não serve a Deus. Tá bom? Então nós separamos aqui alguns, existem outros, claro, mas separamos aqui alguns dos perseguidores, 6 imperadores da época, tá? Que perseguiram a igreja aí de forma ferrenha. Tá bom? Anote aí para que você possa entender que existem outros imperadores também. Mas destaquei aqui 6 imperadores cruéis que perseguiram a igreja, alguns de forma branda, mas perseguiram, e outros de forma ferrenha de fato. Tá? Então nós temos aí Trajano, tá? O imperador Trajano era um imperador cruel, tá? Que perseguiu a igreja e não permitiu que o evangelho fosse, então, propagado na sua época. Claro que cada um aqui, no seu tempo, tá? Cada um impôs aí uma lei, uma regra
para que então pudesse ser propagada ou não o evangelho. Tá? Tudo isso aí aconteceu a partir de quem? Um dos piores imperadores, que foi Nero. De lá para cá, então, todos esses imperadores aí começaram então a impor regras através do cristianismo. E alguns nem queriam que o cristianismo fosse propagado e pregado. Então temos aí Trajano, tá? Adriano, o imperador Adriano, também o imperador mau, o imperador Marco Aurélio, tá? Marco Aurélio, o imperador Décio e também o imperador Diocleciano. Então, esses 6 imperadores, existem outros, mas foram um dos imperadores mais cruéis que a igreja, na sua época, enfrentou. Aonde houvera martírios, aonde colocava os cristãos dentro da arena, e eles então eram comidos por leões, tigres da época, para simplesmente diversão dos líderes e imperadores da época. Quem não negasse o nome de Cristo, ou o cristianismo daquela época, era lançado então dentro das arenas para ser devorado pelos leões. Outros eram crucificados de cabeça para baixo, outros eram queimados vivos, outros eram colocados dentro do caldeirão de pinche quente, simplesmente para o prazer dos imperadores da época, que era contra aí o cristianismo. E eles então passaram a perseguir a igreja. Então, a perseguição da igreja por intermédio desses imperadores, tá, cruéis: Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Décio e Diocleciano. Esses aí são um dos imperadores que perseguiram a igreja de forma ferrenha e cruel. Tá? Ferrenha e cruel. Mas mesmo entre as perseguições, após a morte dos discípulos, a morte dos apóstolos, tá? Que se olharmos a apostila, vocês vão ver lá a morte de cada um dos apóstolos, está falando direitinho a morte de cada um dos apóstolos. Estudem a apostila, dá uma olhadinha, vocês vão ver que como cada um dos apóstolos foi morto por conta do evangelho. Passa a era dos apóstolos e agora vem então quem? Vem os pais da igreja, que foram aqueles homens que estudaram, que foram discípulos dos apóstolos, como o apóstolo João, Pedro. Né? Então, esses homens tiveram seus discípulos que deram continuidade aí às suas obras. Tá? Então, nós temos aqui os pais da igreja, temos aí três pais da igreja, que, entre outros, tá bom, gente? Eu destaquei aqui 3, porque também foi um dos 3 homens que, de fato, fizeram a diferença na sua época. Tá? Fizeram a diferença na sua época. Então, nós temos aqui Inácio de Antioquia, tá? Policarpo, Justino Martí. Cada um homem desses aqui, eles morreram, entregaram as suas vidas em prol do evangelho, tá? Em prol do evangelho. Então, o que vai acontecer? Na apostila, eles deixaram uma mensagem bastante interessante para que a gente pudesse, então, entender um pouquinho a respeito disso aí. O que vai falar aí? Na página 27 a 30, você vai entender um pouquinho a respeito disso aí. Vai falar assim: Inácio de Antioquia. Olha a frase que ele vai dizer: por não negar o evangelho, por não negar o cristianismo. Ele vai entregar a sua vida, ele fez diferença. Tá? Inácio de Antioquia, ele vai dizer o seguinte: deixa-me ser pasto das feras, pelas quais chegarei a Deus. Sou o trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para tornar-me o pão puro de Cristo. Tá? Então, ele entendeu que ele morrendo em prol do cristianismo, ele morrendo em prol da palavra de Deus, na verdade ele não estava perdendo, na verdade ele estava o quê? Ganhando.
Então era ganho morrer pelo cristianismo. Então ele teve prazer em ter a sua morte em prol do cristianismo. Policarpo, tá? Policarpo também, ele deixou uma frase aqui muito interessante, que vai dizer o seguinte: eu tenho servido Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Então, ele também foi induzido a negar a Cristo, mas ele preferiu morrer do que negar a Cristo. Ele vai dizer, eu tenho servido a ele por 86 anos. E dentro desses 86 anos ele nunca me fez mal, nunca me desapontou. Por que eu vou falar mal dele? Por que eu vou negar ele? Então, ele vai entregar a sua vida e vai morrer também sendo martirizado. E também temos aí Justo Martir, né? Ou Justino ou Martir, que vai então também ter a sua frase de martírio que ele sofreu. E vai dizer o seguinte: aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que é o Logos, ou seja, que ele é a palavra, do qual participa todo o gênero humano. Consequentemente, aqueles que viverem antes de Cristo, mas não seguem o Logos, foram maus, inimigos de Cristo. Ao contrário, aqueles que viveram e vivem conforme o Logos, a palavra, são cristãos e não estão sujeitos a medos e a perturbações. Então, esses pais da igreja, eles vão então entregar as suas vidas em prol do cristianismo, sem medo, com toda a confiança, porque eles entendiam o que os esperava após a morte era muito melhor do que eles estavam vivendo em vida. Então, era justo, era válido morrer pelo cristianismo. Então, temos aqui esses pais da igreja também que eu separei aqui, entre outros que morreram pela fé na palavra e no cristianismo. Inácio de Antioquia, Policarpo, Justino o Martir, que também sofreu aí as perseguições. Tá? Então, esses homens aí foram que entregaram as suas vidas para com o reino de Deus. E temos aqui também gregos, romanos e judeus. Cada um desses aqui tiveram o quê? Uma contribuição para o crescimento e o desenvolvimento da igreja em suas épocas. Tá? A filosofia, a escrita romana, tudo isso aqui contribuiu para o crescimento do cristianismo. Porque na época quem imperava era quem? Era os gregos e também os romanos. Após a invasão de Roma sobre a Grécia, tá? Acabou sendo o quê? Influenciados, e o cristianismo ele estava o quê? Crescendo cada vez mais naquela época. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto judeu, quanto ele também era romano, por conta de seus pais. Tá bom? Então, contribuição. Mas o que vai se destacar aqui, nessa contribuição, é justamente quem? Os judeus. Por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo. Porque Cristo era um judeu. Então, a maior contribuição para o cristianismo foi os judeus, que deixou uma herança muito grande para o desenvolvimento da igreja na face da terra. E qual é esta herança? Qual foi este desenvolvimento que os judeus deixaram como contribuição para o crescimento da igreja? Vamos lá. Tanto os gregos quanto os romanos trouxeram contribuições para o estabelecimento da igreja, mas
A contribuição judaica dos judeus forma o quê? A herança do cristianismo, a saber, anote aí, o monoteísmo, a adoração a um único Deus, único e verdadeiro, o monoteísmo, tá? A esperança messiânica, que é o quê? Que eles estavam esperando o Messias Salvador, o Messias salvífico prometido, que veio se cumprir aonde? Evangelho de Mateus, capítulo de 1 de Mateus, vai dizer todo o nascimento, como foi a história do nascimento de Cristo. Então, eles estavam esperando a promessa messiânica de Cristo, que foi profetizado por Deus lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis, a primeira profecia, foi o próprio Deus que profetizou. E também o sistema ético, tá? Sistema ético, a conduta cristã, o comportamento cristão e através também do comportamento da sociedade, como se deveria portar ou não diante do próprio Deus e diante um dos outros e diante da sociedade. E também a sinagoga, o costume, as liturgias de cultos que também veio agregar e acrescentar. Então, além das contribuições gregas, além das contribuições romanas, quem vai se destacar nessas contribuições vai ser justamente o povo judeu, tá? Ou as contribuições judaicas, que se tornaram uma herança aí para o cristianismo e a igreja, que vem crescendo ao longo dos anos. Tá bom? A gente aqui para por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá? E eu peço a você que estude a sua apostila, leia, para que você possa adquirir mais conhecimento, ciente de que toda revelação, tudo vem da parte de Deus, por intermédio do seu Filho, mediante quem? O Espírito Santo, que agora está dentro de nós, está conosco, para nos revelar e nos apresentar tudo aquilo que vem da parte do Pai, tudo aquilo que vem da parte de Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus encha o seu coração e a sua mente de conhecimento. Graça e paz.